Como eu já adiantei, a gente vai começar o programa falando sobre violência contra a mulher, que ocorre principalmente em ambiente doméstico, na maioria das vezes. Infelizmente, o medo impede que as mulheres tentem alguma coisa para sair dessa situação. Mas a gente vai estender, claro, esse assunto. Quero também a sua participação através da sua colaboração pelo nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40. Mas a gente tem aqui uma especialista em direito penal e combate à violência doméstica e familiar, diretora executiva da OAB de São Paulo, Jabaquara, fundadora e voluntária do Grupo de Apoio a Mulheres, O Limite do Amor, doutora Ana Bernal. Que bom recebê-la. Imagina que eu te dei um abraço. Sinta-se abraçada neste momento. Linda. Ai, obrigada. Gostei dessa saia, que linda, de bota. É uma alegria estar aqui com você no seu programa que eu amo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, uma honra doutora. Enorme estar aqui, ainda mais para falarmos de assunto tão caro para todas nós mulheres. E tão urgente, né? Eu fiquei até estarrecida quando eu comecei a ler sobre o aumento da violência doméstica, porque eu acho que essa pandemia veio ensinar tanta coisa bonita pra gente e, de repente, a gente vê esses dados tão tristes, né? Muito tristes. Cláudia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra a mulher, ou violência doméstica, ela já é uma pandemia tão grande quanto a pandemia que estamos vivendo em razão do coronavírus. Isso é muito triste, é muito chocante. Infelizmente, não ocorre só no Brasil, ocorre espalhada pelo mundo. Países como França, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, são países que, teoricamente, a gente diz que são mais evoluídos do que o Brasil, registraram aumento de violência doméstica também nesse isolamento, que foi necessário o isolamento social, mas obrigou essas vítimas a conviver praticamente 24 horas com aquele que já era um agressor. Não é que ele se torna um agressor por conta da pandemia, ele já é um agressor. Como convive constantemente com essa vítima, o abuso de uso de álcool, de drogas, a falta de dinheiro, a crise financeira, a falta de independência financeira da mulher, que ela ainda é muito dependente do homem, tudo isso são fatores que potencializam essas agressões contra a mulher. A Índia, que é um dos países que mais maltrata a mulher, na primeira semana de isolamento social, ela registrou as ocorrências triplicaram em relação ao que vinha acontecendo anteriormente. Então veja que são números que assustam, números que nós precisamos fazer alguma coisa para que eles diminuam. Caso contrário, nós continuamos matando mulheres. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres em razão de gênero, o feminicídio, que já vinha aumentando de março do ano passado para março deste ano, ele aumentou 41%, que é algo que nos assusta também. E dessas mortes de mulheres que morreram por serem mulheres, então em decorrência do homicídio ocorreu em razão do gênero, 60% dessas mulheres, elas morreram não mortas pelo cônjuge, mas pela família. E apenas 33% os algozes são o companheiro ou o ex-companheiro. Então, ela está vulnerável dentro de casa, mas o está também quando ela sai. Quando a mulher quer pôr um ponto final naquela relação abusiva, naquele relacionamento autoritário, patriarcal, ela corre um maior risco que o homem, em regra, não aceita. Temos uma sociedade ainda muito machista, assim como esse homem também, em regra, foi criado num lar machista, onde muitas vezes presenciou o pai ser autoritário com a mãe sendo submissa em relação ao pai, porque a submissão da mulher não é de agora, é de milênios, nós ficamos milênios sendo submissas, subjugadas. Então, ele reproduz aquilo que vivenciou na sua família e faz com a sua esposa, em regra, o que ele sofreu dentro da sua casa. Não é a regra, não são todos os casos, mas na maioria deles vêm de lares desestruturados. E outra coisa que chama a atenção, Cláudia, é que o agressor, ele não é agressor uma única vez. Então, quando ele agride, ele continua praticando essa agressão.
E o que muitas vezes essa mulher entende é que vai haver uma mudança. Ela posterga essa separação, mesmo às vezes já identificou que está no relacionamento abusivo, às vezes ela até já identificou que aquela relação não tem mais como continuar, mas ela demora, posterga isso. Primeiro por frustração, ela se sente frustrada que não conseguiu manter aquele núcleo familiar. Então ela traz para si toda a responsabilidade, como se o núcleo familiar ou manter uma família fosse exclusiva responsabilidade da mulher. E você bem sabe que não é. Uma relação, o nome já disse, é uma relação, tem que haver dois. Então, a responsabilidade é dos dois. Mas ela assume para si essa responsabilidade, aí ela se sente numa impotência porque ela entende que falhou. Eu frustrei, eu estou frustrada porque eu não consegui. E acontece muito, Cláudia, clientes que nos procuram no escritório, onde a mulher resiste para o divórcio e aí a gente questiona qual o motivo. Se você já identificou que você está numa relação abusiva, você já disse que não está feliz, você já disse que foi vítima de violência, ou umas físicas, outras morais, outras psicológicas, outras patrimoniais, por qual motivo? E ela acaba dizendo, vergonha da sociedade. Então, vergonha de ela se assumir perante a sociedade como uma mulher que não manteve a sua família. Então, é vergonha, é humilhação, é a falta de apoio que ela tem quase sempre por parte da família. Leva essa mulher a continuar nessa relação, ainda que saiba que está no relacionamento totalmente abusivo. E outro detalhe, a esperança dela de mudança. Ela acredita que vai mudar aquele homem. Então, ela continua dando mais uma chance a ele, a ela, aquela relação, acreditando que vai haver uma mudança. Então, esses são os principais fatores para que a mulher se mantenha nesse ciclo, que é um ciclo de violência que precisa ser quebrado, mas ela tem dificuldade, por tudo isso, em sair desse ciclo e dizer, não, chega. Muitas vezes ela precisa de ajuda. Né, Cláudia? Hoje tem vários lugares, vários grupos. Eu mesmo sou fundadora de um grupo, o Limite do Amor, onde nós ajudamos essas mulheres a identificar se ela está ou não numa relação abusiva e ajudar essa mulher a dar os primeiros passos. Óbvio que tem mulheres até que perguntam, então, se a mulher ficou submissa durante tantos anos, agora eu não posso mais levar um café na cama para o meu marido, para o meu companheiro? É claro que pode, mulher deve. Isso se for por carinho, por vontade própria dela. É natural querer chegar em casa, querer agradar o marido, o companheiro, com um jantar diferente. Agora, o que não pode é o marido cobrar dela isso todos os dias, reiteradamente, como se aquilo fosse uma obrigação exclusivamente dela. Isso tem que ser uma coisa voluntária, uma coisa prazerosa, onde os dois acordaram, onde os dois combinaram que assim é gostoso. Outra responsabilidade que é imputada para a mulher quase como exclusiva são os afazeres domésticos. Então, ela durante anos fomos segregadas e nos resumiam a mulher mãe, dona de casa e alguns afazeres domésticos. Então, isso traz uma carga muito grande para a mulher, ela tem dificuldade em se desvencilhar ainda disso e continua perpetuando, então, aquelas ações que muitas vezes viu a mãe, viu a tia, viu a avó sendo tratada e tendo essas práticas. Então, é algo que nós, mulheres, precisamos nos engajar, precisamos nos encorajar, ter coragem. Nós que não sofremos a violência, encorajar outras mulheres, ajudar outras mulheres a sair dessa violência e aquelas mulheres que estão na violência não se vitimizar. Porque a gente fala desse assunto, algumas pessoas até dizem reiteradamente, mas é reiteradamente porque a violência ainda está muito presente e está aumentando como os números que nós já trouxemos. Essa mulher precisa realmente de coragem para sair, para pôr um basta, para dizer não. E muitas vezes de ajuda também. Mas é claro que o que nós queremos é que essa mulher se encoraje a tomar atitude e não fique silente, porque o silêncio é o melhor aliado para a continuação da prática desses delitos. Ok, tantas coisas, né? Eu estou aqui pensando por onde a gente começa. Eu imagino que a gente tem uma missão muito importante como mãe,
porque está na nossa mão, já que a gente vive nessa sociedade patriarcal e a gente acaba sendo muito a responsável por passar esses valores para os nossos filhos, então a gente tem que mudar realmente o jeitinho de educar, né? Eu vejo que hoje a gente já tem livros muito interessantes para as crianças, que não mais a Cinderela, onde as mulheres competem entre si para ver quem é a mais bela do baile, ficam todas à mercê do príncipe chegar e fazer uma escolha, né? Então a gente tem que realmente pesar, acho que tudo isso, mas aí eu queria tentar entender assim, um relacionamento abusivo, que quando a gente fala disso a gente pensa em abuso físico, ele normalmente começa com abuso físico ou ele vem antes de um abuso emocional? Quais são os indícios que aquela relação pode ficar perigosa lá na frente? Existe? Então, Cláudia, raramente ou nunca, praticamente, ele começa com agressão física. Por quê? Esse homem precisa conquistar essa mulher. Em regra, ele até é exacerbadamente gentil, mais do que o normal. Então, ele leva flores, não quer dizer que sejam todos, mas na maioria o que a gente percebe é isso. Ele é romântico, ele é gentil, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso, para que aquela mulher fique totalmente envolvida. Quando ele percebe que está envolvida, aí a máscara, digamos assim, cai e ele começa, então, as práticas da violência. Geralmente elas começam com excesso de ciúmes, o controle, tomar o celular do outro, ver o que o outro está postando, que hoje é tão comum as redes sociais, então precisamos falar que isso é presente também. Tirar o celular, esconder, quebrar o celular, falar para a mulher, cala a boca, bater em algum objeto próximo à mulher, para amedrontá-la. Então, começa com essa violência psicológica, moral, chega a violência patrimonial, quando o homem retira da mulher seus objetos de trabalho, saca dinheiro da conta, toma o controle financeiro exclusivamente para si, deixando a mulher totalmente dependente financeiramente dele. A violência sexual, que obriga a mulher a ter a relação na hora que ele quer e não quando a mulher quer, da forma que ele quer. Isso são relatos de várias vítimas que submetem a mulher a relações de forma que ela não quer. Então, para ela não é prazeroso. E aí começa, em regra, a física. Quando todas essas violências estão há muitos sinais anteriores que o homem vem denunciando. O excesso de controle, seja de ciúmes, seja de horário, seja de chegar em casa, obrigar a mulher, eu quero chegar em casa, eu quero ter o meu jantar pronto, a minha mesa posta. Isso tudo em excesso são indícios muito sérios de que a mulher está envolvida em um relacionamento abusivo. É legal a gente poder falar sobre esse assunto e eu fico feliz que a gente está em quarentena e tem muitas adolescentes assistindo, né? E é bom para quem está começando um relacionamento perceber, porque eu te fiz a pergunta, mas a gente já conversou sobre isso antes e eu sei que muitas vezes parece até que é um cuidado, que é uma proteção, né? As meninas que têm os namorados, assim, tira uma foto porque eu quero ver como você está. Na verdade, ele quer ver se você está com uma roupa que coloque ele em risco. Tira uma foto de todo mundo, porque eu adoro ver a família junto, eu quero ver o grupo que está aí nessa festa que eu não estou, quer dizer, é mais um indício de que essa pessoa é controladora, né? Então, não estou falando que esse relacionamento vai virar um relacionamento abusivo de forma violenta, física, lá na frente, e que você vai sofrer, mas tem que tomar cuidado, não é verdade? São alertas, Cláudia, e é aí que a mulher tem que tomar cautela e avaliar. Porque muitas vezes, como eu falei agora atrás, a mulher fica esperando que esse homem que ela conheceu no início da relação, tão cauteloso, tão cuidadoso, ele venha de novo a ser assim. Eu vou mudá-lo. Ela não muda ninguém. Existem programas, Cláudia, para recuperar ou para tratar, assim, digamos, esses homens quando eles ainda são réus primários, não tiveram condenação. Então, a primeira violência que se identificou, ele pode passar por programas, porque isso é tão internalizado nele que ele não vai conseguir sair desse ciclo também, como eu falei lá atrás. Ele não pratica uma única vez esse ato de violência. Ele continua, a não ser que ele aceite esse tratamento. Então, existem, o próprio Estado fornece isso quando ele é réu primário, quando ainda não houve uma condenação, quando há uma violência leve, existe a possibilidade de nós trazermos esse homem íntegro para a sociedade. Porque o que nós precisamos pensar, Cláudia, a Lei Maria da Penha
considerada pela OMS uma das melhores contra a violência doméstica, ela veio para erradicar e punir com severidade esses agressores. No entanto, nós temos que pensar o seguinte, esse agressor não vai ficar uma vida inteira preso, ele vai retornar para a sociedade. E retornando para a sociedade, ele vai se relacionar outra vez. E como vai ser a qualidade dessa relação? Ele vai continuar praticando aquilo que ele entende ou aquilo que ele internalizou como sendo correto. Então, quando esse homem aceita que ele realmente precisa mudar, e isso depende do engajamento entre homens e mulheres, por isso que eu digo que esse papo de falarmos de mulheres não pode ser visto como um papo de feminista. Ele tem que engajar homens e mulheres para que eles possam entender que o que a mulher quer é sair do mesmo ponto de partida que ele, ou seja, ter os mesmos direitos que sempre nos foram sonegados, subtraídos, e nós os temos, não só pela legislação, que demoraram, mas vieram. Então, em 1988, quando a Constituição Federal disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Cláudia, 1988, recente. Até então, a mulher sequer tinha CPF, você ainda deve lembrar disso, né? A mulher tinha o CPF junto com o marido, ela não era um ser de direitos iguais ao homem. Então, ela dependia para ser um ser de direitos civis do homem para poder tirar o seu CPF. Então, foram evoluções, caminhamos, temos ainda uma longa caminhada pela frente, mas caminhamos muito e conquistamos, sim, muitas mudanças, muitas coisas boas. A própria Lei Maria da Penha foi algo que trouxe muito amparo para essas vítimas, porque antes nós sequer sabíamos quantas mulheres morriam por feminicídio. Então, hoje, em média, morrem 15 por mês, 4.750 mulheres no Brasil vítimas de feminicídio. Mas há alguns anos atrás, antes da Lei Maria da Penha, nós sequer sabíamos isso. Então, é um avanço? É um avanço. A lei não é perfeita? Eu acho que ela até é. A aplicabilidade dela é que ainda tem algumas falhas. Por exemplo, quando essa vítima de violência vai a uma delegacia, às vezes ela ainda sofre preconceito e até aquela pergunta, você tem certeza que você vai querer prosseguir com isso? Recentemente eu recebi uma cliente no escritório, Cláudia, casada com um político famoso, e a autoridade policial, quando ela chegou na delegacia, a primeira pergunta que lhe fez foi exatamente essa. Ele é poderoso? Você vai querer prosseguir? Então, isso é um preconceito institucional que tem que acabar. A Lei Maria da Penha diz que a mulher, quando se dirige à delegacia da mulher, que foram criadas em 1985, a primeira só, veja como a gente demora para evoluir, ela determinou que essa mulher seja recebida e atendida por uma policial mulher. Porque a mulher acolhe, ela se coloca no lugar daquela vítima, então ela faz um acolhimento, que na verdade é o que a mulher precisa nessa hora, ser acolhida e não ser atendida. Por certo, já mudou. A maioria das delegacias, nomeadamente em São Paulo, ela já tem atendimento de mulheres, muitas delas, elogio até aqui, muito bem preparadas. Tem a Casa da Mulher Brasileira no Cambuci, que tem inclusive todo o suporte para essa mulher, onde ela pode ficar temporariamente com os filhos, onde ela pode se alimentar. Então, ela pode ser retirada imediatamente desse lar violento e ficar em um lugar acolhida até ela poder ter uma estrutura que possa voltar à sociedade. Nesse sentido, parabenizo a Prefeitura de São Paulo, que aprovou também um subsídio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica que estão com medidas protetivas. Pode ser prorrogada até 12 meses. Essas medidas protetivas, Cláudia, elas visam a tirar a mulher daquela emergência que ela está, de violência, ou retirar a porte de arma do homem quando ele ameaçou de morte, ou levar esse homem para algum lugar que
o retire de casa, tirar os filhos da casa, poder tirar seus pertences imediatamente. Isso é maravilhoso. Essas medidas protetivas, bom, como diz o próprio nome, protegem. Mas a gente sabe que também tem um risco quando a pessoa tem coragem de denunciar, como você já disse aqui. Doutora, eu vou te pedir 2 minutos. Eu tenho um recadinho para compartilhar com vocês, mas a gente volta daí. Para você entender o que pode acontecer com você, se você faz a denúncia, se você se encoraja, talvez isso fique passando pela sua cabeça e o medo venha a ficar muito grande. Agora, voltando aqui com a doutora Ana Bernal, a gente está falando sobre violência contra a mulher. Você que está ligando a televisão agora, fica aqui. Se você conhece alguém que esteja vivendo um relacionamento abusivo, liga e fala, coloca urgente na Rede Vida, no Vida Melhor, ou depois assiste essa entrevista pelos nossos canais, pelas nossas redes sociais, tá? Doutora, a gente tinha parado quando você falou que hoje o estado de São Paulo, e eu acho que isso talvez não seja para todo o Brasil, né? Seria bom que fosse, mas que fique aí o exemplo para todos os outros estados. Coloca à disposição medidas protetivas para essa mulher que está sofrendo abuso, sozinha ou junto com a sua própria família. Agora, você disse no comecinho que quando a mulher ela toma uma atitude de fazer uma denúncia ou mesmo de sair do relacionamento, aí é que ela se coloca mais em risco? E aí, nessa hora, as meninas em casa devem estar, bom, tô amarrada. Infelizmente, Cláudia, a mulher é vulnerável dentro de casa e corre risco quando quer pôr o fim à relação e sair de casa. Mas ainda assim, ela não pode se aquietar. É o que eu falei, tem grupos de ajuda para orientar como ela fazer essa saída de casa. Se socorra dessas medidas protetivas, a Lei Maria da Penha é muito clara. Todos os estados, todas as cidades são obrigados a ter essas medidas. Então, se ela corre risco, que ela o faça com menos risco através de uma medida protetiva anterior, que seja acompanhada. Há casos de tanta gravidade onde o policial vai sim retirar essa mulher de casa para que ela possa sair em segurança. Lógico, o Estado não tem uma estrutura para atender a todas. Não, até porque, infelizmente, você viu os números que eu te disse, são muito grandes. Mas a mulher não pode deixar de cobrar, porque é um direito dela, está na lei. Se está na lei, eu tenho direito, então cobre sim, vá na delegacia, não deu na primeira vez, vá na segunda, exija, é um direito seu, mulher. Se não conseguir pelas vias policiais, vá no Ministério Público, ligue para 180, que é um canal de denúncia também, para relatar vulnerabilidade não só de idosos, de crianças e de mulheres. Então, se socorra de todos esses canais que estão à disposição e faça valer os seus direitos, porque uma sociedade, ela só é democrática se ela for justa, coesa e que tenhamos os mesmos direitos para todos, homens e mulheres, que possamos lutar pelos direitos mais ricos, que é a vida e a dignidade, de forma de equidade e não de uma forma de desigualdade, que é o que acontece hoje. A mulher já sai para o mercado de trabalho, por exemplo, em distância, ou seja, em forma de desigualdade. Ainda há muitas empresas que são preconceituosas, que não contratam mulher sob a alegação de que a mulher vai estar grávida, vai ser mãe. Lógico, ela tem que ser mãe. Afinal, a responsabilidade de termos filhos coube a nós. Graças a Deus, que é uma missão belíssima. Mas nós sabemos que isso, muitas vezes, ainda é um obstáculo para a mulher evoluir na carreira. Muitas vezes a mulher, que hoje já temos mulheres independentes financeiramente, não mais subordinadas, não mais dominadas pelo poder patriarcal do dinheiro em relação ao homem, como eu falei lá atrás. Então, há mulheres muito independentes, mas que na hora de sair e optar por uma carreira, têm que pensar se eu vou evoluir na minha carreira, eu parando para a maternidade. Então, são fatores que têm que mudar, não podem mais continuar, porque a mulher trabalha da mesma forma que o homem, ocupando o mesmo cargo, as mesmas horas de trabalho e ela recebe menos. Isso é um fator que deixa a mulher numa desigualdade tremenda e também leva à violência, porque quando você não tem independência financeira, você
se socorre de alguém. Em regra, do companheiro que está do teu lado. E você falou uma palavrinha que eu acho que é importante nessa hora, que é o equilíbrio, né? Porque o contrário, às vezes, também pode gerar uma relação abusiva. Às vezes, a mulher, ela está numa situação tranquila financeiramente e ela acha que porque o homem está numa situação de menos, né, de não ganhar, coitadinho, deixa ele gritar, deixa ele brigar, deixa ele me maltratar, mas eu vou conseguir fazer esse homem crescer, e às vezes não. Então é importante realmente a gente entender que a gente precisa muitas vezes trabalhar mesmo o limite. Esse grupo de limites é maravilhoso. Limite no Amor, que fica aqui no Jabaquara. Quem quiser montar um grupo assim, vocês podem ajudar a orientar, porque eu sei que isso falta em várias partes do país. É possível? Eu acho que isso só tem que ter vontade. Como eu falei lá atrás, as mulheres têm que se engajar, ver naquele ciclo que você vive o que falta, o que é necessário. Então, na minha profissão, o que eu percebia muitas vezes e reiteradamente era a falta de orientação, Cláudia. As vítimas chegavam até mim e, como chegam ainda, infelizmente, sem o menor conhecimento dos direitos que elas têm, da onde podem se socorrer, o que têm que fazer e por onde eu começo. Então, diante disso, nós formamos esse grupo de mulheres, todas voluntárias, tem advogadas, psicólogas, terapeutas, coaches, assistentes sociais, para nós, primeiro, orientarmos essa mulher do que ela tem direito, o que ela pode e deixar ela seguir. Nós não direcionamos nada. A decisão tem que ser da mulher. Fala uma coisa, a mulher decidiu se separar, ela é completamente dependente deste marido abusador. Ele tem todo jeito lá de esconder tudo aquilo que ele ganha e ele a ameaça de que se ela deixá-lo, além dela sofrer o abuso físico, ela vai passar fome, necessidade, que ele não vai deixar nada para ela. Existe isso ou ela tem direito garantido pela lei, mesmo que ele tenha todo o negócio dele meio que escondido por debaixo dos panos? Então, Cláudia, depende de qual tipo de relação que existia. Se a mulher é casada, logicamente que tudo que amealhou durante o casamento é metade dele e metade dela. Ele pode esconder onde ele quiser. Existem mecanismos judiciais que nós advogados conhecemos muito bem para fazermos um juiz descobrir as contas bancárias que ele tem, os imóveis que ele tem, os carros que ele tem. Então, existem mecanismos para nós descobrirmos onde está esse patrimônio e partilhá-lo de forma igualitária, 50% para cada um. Se houve uma relação exclusiva de convivência, ou seja, união estável e duradoura, com o intuito de manter uma família, os direitos são iguais em relação a estar casada. Agora, se é uma relação de namoro mais passageira, o patrimônio não se comunica. Você começa a ter o direito, digamos assim, de partilhar aquele patrimônio quando houve uma união, ou seja, você contribuiu também para aquela relação. Mas muitas vezes a mulher também é independente financeiramente e não põe fim à relação, porque ela é dependente psicologicamente e emocionalmente. Tem muitas mulheres bem-sucedidas, independentes financeiramente, identificaram que estão num relacionamento abusivo, Cláudia, e não saem desse relacionamento, porque elas têm uma dependência física, psicológica e emocional, que é a mais difícil de cortar. Mas claro que também, quando tomam a decisão, é mais fácil, de certa forma sim, porque tem uma forma de se equilibrar financeiramente. Mas o dano, o estrago é tão grande quanto para outra mulher que não tem a condição financeira. Até porque a violência doméstica, ela é democrática. Ela não escolhe intelectualidade. Ela é para todas as mulheres. Todas as mulheres estão sujeitas a isso, infelizmente. E a misoginia, que é o ódio, o preconceito em relação à mulher, é um dos mais antigos, mais enraizados, mais perpetuados na sociedade, que nós precisamos mudar, redesenhar essa história, porque se é um preconceito, ele foi inserido, ele foi construído, nós também conseguimos desconstruí-lo. E dessa forma termos uma sociedade mais democrática. Doutora, eu me comprometo contigo, com as mulheres, que a gente vai fazer pelo menos, uma vez por mês, uma pauta falando sobre violência contra as mulheres. Porque eu acho que é o papel de qualquer comunicador. E eu vou me envolver nessa história também, porque a gente precisa de união e a gente precisa dar um basta nisso. Aliás, eu conto, como a doutora bem lembrou, com o apoio dos
os homens também, vocês homens, não se calem. Vocês têm uma influência muito grande com seu amigo, com seu conhecido, com seu camarada do futebol. Fale sobre isso abertamente. Ajude para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, uma sociedade que viva com mais amor. Muito obrigada, eu amei te ver, te receber. E aí, mês que vem, eu quero você de volta aqui. Com o maior prazer, Tá bom? Cláudia. Precisamos deixar esses homens, como você disse, conscientes. E você falou uma coisa super importante, rapidamente, para já encerrar. Os homens têm um papel fundamental de convencer aquele amigo a deixar de ser machista. Perfeito. Doutora Ana Bernal, ela está no Instagram como advogada Ana Bernal. Advogada Ana Bernal, e o Instagram do grupo O Limite do Amor. Entra lá, eu vou entrar também e vou seguir o Limite do Amor, porque você eu já sigo, mas parabéns pelo trabalho maravilhoso e até, a gente está em finalzinho de junho, até julho, até mês que vem. Obrigada a você por nos abrir esse espaço, Cláudia, obrigada. Vamos fazer isso sim, eu tenho aqui uma vez por semana a gente fala sobre dependência química, mas eu vejo que é tão urgente quanto a gente falar de violência doméstica com mais frequência. Os números mostram isso. Obrigada, doutora. Obrigada, Cláudia.